aqui, a gente está no ambiente aqui de interação, enfim. O Roger está chegando com a gente. Então, o pessoal que está chegando vai se acomodando, que em alguns minutinhos aqui a gente já começa a nossa talk de hoje, com o nosso convidado super, super especial. Então, fiquem à vontade aí. Já temos pessoas chegando aí na sala, Roger. Boa, boa, já estou compartilhando aqui. Parece a Ótimo, Lady Murphy, né? Às vezes a gente maravilha. Ah, isso aí pega para é. ler. Quem sabe faz ao vivo sempre. Tem uma. Eu vou compartilhar os dois formatos aqui, PDF, e, putz, eu acho que não vai, que dá 100 MB. Maravilha. Muito bom. Vou fazendo aqui uma pequena introdução para que a gente vá recebendo o pessoal que vai chegando. Então, né, Roger aí, né, semanalmente a gente tem atividades um dos squads da nossa graduação aqui, que é chamado, né, de Startup Experience, onde a gente traz aqui sempre, né, empreendedores, pessoas que possam, né, então, falar, né, ou trocar experiências com empreendedores, com pessoas que venham aqui colaborar com a gente, não? Então, a gente vai promovendo sempre, né, nesse ambiente, a gente sempre pega um ambiente de interação, onde a gente possa e contando um pouco dessas histórias e compartilhando experiências, que isso é uma coisa, né, que a gente evidencia e que a gente privilegia muito, né, no nosso curso, é que a gente possa promover essa interação com pessoas, com atores do ecossistema, com pessoas que venham aí, né, trazer a sua história, a sua trajetória. Esse é um momento aqui realmente, sim, Roger, de colaboração, de troca de ideias, de trocas de experiências, né? A gente promove isso dentro da desse ambiente, porque justamente é onde a gente entende que é o momento, né, de a gente conversar com pessoas que já passaram talvez pelas mesmas dores, né? E a gente sabe, tu como um empreendedor aí que está já há mais de 15 anos no mercado, né, que é especialista aí na parte de transformação digital, pode trazer, né, essa colaboração e essa experiência aí para os nossos alunos e não alunos, né? A gente abre sempre, né, essas aulas também para quem quer conhecer, ter uma experiência junto com a gente nessa modalidade. É uma etapa aí que a gente vai buscando nessa colaboração e essa experiência. Então, assim, né, Roger, é um prazer te receber aqui nesse espaço. Então, é um espaço que a gente já vem buscando, né? Nós já tivemos vários nomes, né? Essa é a primeira turma, né, da Startup Academy, é um espaço onde onde a gente privilegia sempre essa experiência. Então, eu queria, né, te apresentar um pouco aí para a turma, para que tu possa também te Claro. apresentar nessa fase, né? Vai para poder falar um pouco aí, né, do lançamento, inclusive, do teu livro, né? E, Aqui, né? Sobre aí, ó, esse aqui é o rascunho, né? Mas tá olha quase. só. Então, Boa. o Roger ele é um especialista em transformação digital, né? É um expert nessa área. Então, nós escolhemos esse nome, né, de forma muito especial para trazer, né? E eu vou me dar vou me dar, né, o direito aqui de ler, né, Roger, um pouco do que tu trouxe Boa. aqui para mim, né? Então, ele inclui desenvolvimento, né, integração de plataformas digitais, então abrangendo tecnologias como internet das coisas, computação em nuvem, né? Abordagens mobile first, big data, né, analytics, inteligência artificial, e apaixonado por liderar iniciativas, né, de transformação digital e inovação contínua. Então, tem o propósito, né, de ser um agente de transformação nessa era digital. Então, Roger, é um prazer te receber aqui, te conhecer um pouco mais, para que tu possa contar um pouco dessa experiência aqui para o pessoal que está nos ouvindo e que a gente possa, então, fazer um bate-bola né, uma colaboração aí, entender como foi essa tua trajetória e que tu possa contar, então, para a gente, né? Enfim, o que que não nos contaram quando a gente vai, então, empreender e abrir uma startup. Então, até eu estou Boa. curiosa para saber aí, porque várias coisas eu também estou descobrindo ao longo dessa jornada. Muito bom. Obrigada e prazer em tu estar aqui conosco. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Eu só quero confirmar se o Guilherme recebeu a apresentação. Deu tudo certo?
Ó, Guilherme, tá tudo em dia aí, ó. Ah, boa. Mandei no PDF que Tudo o certo Keynote aqui. está mais extenso. A hora que tu quiser colocar em tela inteira, a gente já vai poder começar. E Muito bom. vamos lá. Bom, obrigado pelo convite, né? Eu acho que é sempre muito gratificante poder compartilhar histórias, né? Eu gosto de falar sobre histórias porque eu também me inspirei em inúmeras histórias, né? Eu acho que as histórias, elas nos empolgam, elas nos dão um norte e elas nos ajudam aí nessa jornada, principalmente quando a gente está empreendendo, e ainda mais, né, na área de inovação, né, como a gente está falando de startup aqui, né, empreender uma startup é algo muito mais desafiador do que um modelo tradicional de negócio. Bom, aí eu quero compartilhar algumas questões aqui que eu trouxe. Eu preparei alguns slides, são em torno de uns 20 slides, e penso que a metade do tempo a gente use para isso e a outra metade a gente possa abrir para perguntas enfim, poder responder o máximo que eu puder aqui de dúvidas que o time tiver. E, Tá Roger, certo? já temos Hum, perguntas aqui, né? O pessoal pode, já? só para ir avisando aí, né? O pessoal pode ir interagindo, por favor, vão deixando ali nos Q&A, né? Nas perguntas e respostas ali. O pessoal vai Tá. interagindo, que depois a gente vai fazendo essa interação aí com o nosso Boa, painelista. boa. Então vamos lá, podemos começar? Vai em frente, vamos em frente. Então, beleza. Bom, falando um pouquinho sobre mim, antes de entrar na formalidade aqui, né? Eu sou gaúcho, minha mãe mora no Rio Grande do Sul, Noroeste, é uma cidadezinha bem pequena, onde eu me criei, Augusto Pestana, do lado de Juí, né? Ela mora lá. Eu sou gaúcho, moro há 18 anos em Santa Catarina, em Joinville. Então, me considero gaúcho, mas morando aqui, né? Bom, duas coisas que eu adoro muito, inclusive está aqui na minha mão, que é o chimarrão que eu não largo, né? E a leitura. Então, eu sou fascinado por leitura, eu gosto de ler muito, tanto que eu estou publicando um segundo livro, né? E em termos de hobby aí, eu sou ciclista e aventureiro. Inclusive, essa foto foi em abril, a gente fez o Caminhos da Fé, né? Aparecida, Águas da Prata Aparecida, foram dias de pedal, 320 quilômetros, uma história bem bacana, assim, uma aventura. Então, são três curiosidades sobre mim. E pode passar também. Próximo. Aqui é um pouquinho sobre os meus contatos, não vou me ater muito, então eu tenho uma landing page lá onde eu falo um pouquinho sobre as minhas mentorias, enfim. Tem um livro, então, publicado lá em 2020, que eu falo sobre transformação digital, né? O segundo está em publicação. A minha rede social mais ativa é o LinkedIn, onde eu posto conteúdos e artigos, tem mais de 350 artigos lá, né? Tem um canal também de podcast, né, onde eu trago algumas pílulas lá de conhecimento. E embaixo aqui a gente tem algumas fotos dos eventos de palestras e workshops que eu acabo sendo convidado para fazer também. Pode passar para o próximo. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo aqui nas minhas palestras, eu uso ele como uma referência bem interessante, né? Século XX e século XXI. Quando a gente fala de educação, no meu entendimento, no século XX, o que que acontece? A gente teve uma vida escolar, né, onde a gente fez aí a nossa primeira formação no primeiro ano, segundo grau, enfim. Depois a gente busca uma especialização, faz uma faculdade e tudo mais, né, século XX. E a gente repõe um pouquinho do conhecimento, né, faz uma pós, enfim. E no século passado isso nos dava uma vantagem competitiva certa ali de 10, 12, 15 anos. Mas isso era século passado, né? O século XXI, que a gente está olhando na tela direita aqui, o que, que acontece com aquilo que a gente aprende? Né? O nosso conteúdo, aquilo que a gente aprende se torna obsoleto muito rápido. Então isso faz com que a gente precisa buscar um conhecimento novo com mais velocidade, com maior rapidez, né? Então, assim, não basta a gente fazer uma faculdade ou fazer uma formação e achar que aquilo vai nos garantir, né, estabilidade profissional, né? Bem pelo contrário. Então, a gente precisa estar buscando conhecimento o tempo todo, né? Principalmente por essa velocidade com que a gente está vivendo no mundo da disrupção, né? A própria tecnologia em si. Então, esse aqui é só para trazer um exemplo da educação, né, século XX e século XXI. Pode passar para o próximo.
Aqui é um pouquinho da minha jornada, eu não vou me ater a todos os pontos, mas apenas alguns aqui que eu acho bem interessante. Então, a minha jornada empreendedora começou lá em 95 já, quando eu comprava bicicletas usadas, reformava e vendia, né? Então, eu empreendi já desde os 12 anos, 11 anos, desde muito cedo eu fui buscar minha independência e, como se fala hoje, né, fui me virar nos 30. E depois disso eu saí de casa muito cedo, enfim, e passei uma jornada assim de vários trabalhos que eu fiz, inclusive, né, do qual eu conto no meu capítulo 1 do livro, inclusive. Bom, 2007 eu já estava em Santa Catarina, eu vim para cá em 2006, então em 2007 eu comecei a fazer sistemas de informação no Sociesc, e uma aula, o professor que me marcou até hoje, que me marca, né, aula de sistemas de rede, o professor Moisés falou o seguinte, disse, olha, existe pessoas, 2007, trabalhando para uma empresa chamada Google, e elas estão do outro lado do mundo. Eu disse, mas como assim, do outro lado do mundo? É, elas trabalham home office, né, isso 2007. Cara, e aquele negócio para mim foi assim, uma virada de chave muito grande, né? Porque eu costumo dizer que eu vim do mato, né? Uma cidade de 5 mil habitantes, alguns pestana, depois eu fui para Juí e tudo mais. Mas, ou seja, a gente tem uma, né? Fui criado numa cidade pequena, enfim. E, cara, aquilo ali para mim era inconcebível. Mas, enfim, então isso foi uma coisa que me marcou bastante. Bom, seguindo a jornada, 2017 eu fundei a primeira startup. Ela seguiu até 2020, onde a gente acabou encerrando essa startup. 2021 eu fundei a segunda, né, startup e 2024 agora eu saí desse empreendimento. Então, passando bem rapidamente aqui nesses pontos, e 2024 agora começa um novo ciclo na minha jornada, né? Eu devo voltar a empreender a partir do ano que vem, esse ano não, né? E, e esse bate-papo que eu estou fazendo aqui é justamente essa jornada após isso, né? Que resultou inclusive no livro. Então, pode passar para o próximo. Aqui eu vou começar com algumas dicas do que eu acho importante e o que me perguntam sempre. Então, putz, nessa jornada empreendedora, quais são as dicas ou os passos que a gente deve levar em consideração na minha visão? Então, preparação ela é crucial. E a preparação aqui tem a ver justamente com resiliência, inteligência emocional, espiritual e senso de propósito. Eu acho que esses são pontos fundamentais para a gente buscar se entender em momento de vida e por que eu quero empreender, por que eu quero fazer aquilo e ter isso muito claro. E a partir disso buscar uma preparação, né? Segundo passo importante que eu diria, dominar finanças, captação e vendas. Né? Gestão financeira, fluxo de caixa, habilidade de negociação vai ser primordial para essa jornada empreendedora. E o terceiro ponto aqui são habilidades de liderança e gestão de equipe, principalmente a gente como founder, né? Então, a capacidade de liderança de pessoas, de contatar time, de liderar times, né, é fundamental. Então, essas habilidades, no meu entendimento, são fundamentais e cruciais, eu diria, para a gente iniciar uma jornada empreendedora. Ah, mas eu não tenho algumas habilidades, não tem problema, mas busque a qualificação o mais rápido possível. Né? Comece a jornada empreendedora, mas busque essas habilidades, porque elas vão fazer muita diferença durante essa jornada. Então, essa é a primeira dica que eu diria. Pode passar para o próximo. Outro ponto interessante, por que eu trouxe esse modelo aqui mirabolante, cheio de siglas e números e frases, né? Eu imagino que vocês já devem ter olhado para esse gráfico, entendido ou tido alguma matéria, enfim, mas se não tiverem, não tem problema. Então, qual que é a questão desse gráfico aqui, dessa figura? Eu diria assim, compreendam, busquem compreender os estágios de maturidade e o estágio de desenvolvimento de uma startup. Porque assim como eu falo no livro, né, e eu entendi depois da minha jornada, muito mais tarde, que uma startup é um jogo. Então, assim como qualquer jogo, a gente tem fases, né? E para a gente passar cada fase, eu preciso aprender, né, a passar aquela fase. Assim como o joguinho do Mario Bros, né? Você tem dificuldades distintas e, pô, passou da primeira fase, você vai para a segunda e assim por diante. E uma startup é a mesma coisa. Então, esse é um ponto. Então, a gente tem as fases de investimento, né? Early stage e late stage. E dentro de cada fase de investimento, a gente tem as séries, as rodadas, os cheques, os tamanhos, os indicadores. E a primeira fase que eu diria para a gente se preocupar como founder é
justamente esse período de 0 a 24 meses, que é o Vale da Morte, que a gente fala, né? O J-curve, ou seja, é o período mais complexo que a gente vai enfrentar na vida da startup. Que é justamente o quê? Entre eu ter a ideia e eu tornar essa ideia um produto e fazer com que o mercado pague por isso. E automaticamente, quando eu tenho esse equilíbrio, eu chego no break-even. Então, quanto mais cedo a gente conseguir chegar no break-even, ou seja, o ponto de equilíbrio, antes eu consigo encurtar essa curva. Hoje essa média é de 0 a 24 meses, inclusive eu trago ali embaixo. Então, esse vale da morte é em torno de 24 meses. Então, quanto antes eu conseguir chegar nesse ponto de equilíbrio, melhor é. Eu encurto a minha jornada para justamente fazer o próximo passo, né? E é justamente o gap financeiro, então, onde vai acontecer as primeiras vendas, as validações, e aí eu preciso me preparar para isso. Principalmente na questão, né, como eu comentei no slide anterior, a questão da resiliência, né, porque vai ter momentos desafiadores, né, a gente vai precisar de recurso financeiro, então eu estou preparado para encarar essa jornada ou como eu estou me preparando para isso. Por isso que entra também a terceira habilidade que eu comentei antes, que é habilidades de negociação e captação, né? A gente precisa buscar então essa questão de suprir a necessidade financeira, né, fazendo uma captação de investimento. Então aqui é só para a gente entender essas fases, né, siglas e momentos, e esse entendimento também tem a ver justamente com a questão de quanto equity eu vou estar disposto a dar em troca de um valor monetário. Então a gente entendendo as fases, inclusive cada fase tem um cheque diferente, um valor diferente da empresa, né? E um percentual que a gente, como fundador, o nosso maior ativo é o equity. Então a gente tem que cuidar muito bem desse equity. Porque não adianta a gente já fazer uma rodada de buscar um investimento de um investidor anjo, por exemplo, e assim como eu vejo muito, pois já no primeiro cheque de 100, 200, 300 mil reais ou até 500 mil, pô, a gente entregou 30% de equity para o investidor anjo. Cara, a gente já fez algo que não deveria fazer. Porque se eu chegar no Série A como founder e ter menos de 70% da empresa, um investidor de Série A não vai investir na empresa. Por isso que eu falo que a gente tem que entender o jogo. Porque dependendo do que eu faço no começo, se eu queimar algumas etapas e fizer de forma não correta, eu não vou conseguir dar o próximo passo. Olha que louco isso. Então é por Ó, isso que a gente precisa. e eu Pode vou, deixa falar. eu interagir contigo, porque eu acho incrível esse jogo que tu tá falando, e eu queria, né, eu vou te Por interromper aqui, favor, não, por né, favor, enfim, por favor. porque é isso que muito que a gente vê, né, nesse jogo do empreendedorismo, e eu acho que é super importante isso que tu tá trazendo, a lógica de colocar, né, aqui é um jogo FIFA, né, a gente tem que jogar com o regulamento debaixo do braço, né, e a gente vê muito essa ânsia pelo investimento e muitos empreendedores, e conversei com muitos empreendedores, a gente adora fazer tomada de dados, né? Com entrevistas com empreendedores, principalmente em eventos, e muitos deles que passam dessa fase, depois eles voltam atrás e dizem: Ah, Juliana, se eu pudesse voltar atrás, a gente sempre faz a pergunta, né? Se eu pudesse voltar atrás, o que eu não teria feito, né? Eu não teria dado, né? Uma parte tão significativa do meu negócio, sendo que talvez eu não tinha nenhum modelo de negócio tão estabelecido naquele tempo lá atrás. Então a gente vê muitas vezes muita diluição no afã do empreendedor buscar o recurso, buscar o investidor, e muitas vezes não é nem pelo recurso, é pela expectativa de que com dinheiro ele vai ter o produto dele validado no mercado, e o que não é uma realidade, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco Perfeito. sobre isso, como é que tu vê essa tua experiência, sei que tu tem experiência de investidor aí, como é que tu tem visto isso aí no mercado? Então, isso por isso que eu trouxe isso no início, porque, cara, esse mapa aqui, eu diria que é um mapa, né? É o mapa do. Se a gente não entender esse jogo como um todo, ou seja, vou dar um exemplo aqui. Se eu der muita participação, e aí eu falo do VC do Série A, por exemplo, o investimento no Série A numa startup, né? E eu passei por esses processos todos, entendendo a cabeça do VC, do Venture Capital. Por exemplo, esses VCs eles vão investir nas startups nessas fases que a gente cumprir, como PMF e tudo mais, porém, desde que eu não tenha diluição
da maior parte, por exemplo, que é o 70%. Então, eu diria que a gente deve fazer uma conta ao contrário, ou seja, eu preciso chegar como founder, né, com 70% série A. Então, pensa que eu tenho 30% de equity para negociar nessa jornada aqui de 24 meses. Isso que a gente fala justamente desse ponto de que eu preciso entender muito bem daquilo que eu estou fazendo, né, entender dos units economics, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, para a gente entender quanto de recurso eu preciso, baseado no meu modelo de negócio, para que eu vença essa fase do PMF e chegue justamente, né, nesse ponto de equilíbrio com aquele equity suficiente. Então eu não posso já na largada queimar e dar 15, 20% por investimento anjo, porque esse dinheiro que chegou não vai ser suficiente. Isso é uma das coisas que a gente tem que entender como founder, é que uma das certezas, né? Duas. Primeira certeza na mudança, eu acho que essa é para todos, né? A única certeza que a gente tem é da mudança em todos os pontos. E o segundo, numa startup, é que o dinheiro vai acabar. Mas antes de o dinheiro acabar, eu preciso me programar para fazer essa rodada de investimento de captação antes. Uma rodada geralmente leva em torno de 6 meses ali. Então, poxa, eu não posso esperar chegar nos últimos 2 meses de caixa e eu começar a fazer uma captação. Aí o que vai acontecer? A gente, como empreendedor, vai olhar para o caixa ficando sem grana, vai ficar desesperado e vai fazer qualquer negócio. E vai abrir. E aí é a pressão do empreendedor, é a maturidade que a gente ganha, entendeu? Então, assim, a melhor fase de buscar captação de investimento é quando a gente não está precisando. Porque aí você está numa posição mais confortável de negociar. Agora, se eu me coloco numa posição desconfortável, que, putz, eu tenho 2 meses de fluxo de caixa e, cara, e aí vai acabar o dinheiro, e aí? E aí eu vou estar disposto a fazer qualquer negócio. E aí é ruim, entende? Então, assim, como o mercado também está maturando, né, existe também aí a questão assim, os investidores anjos, já, os mais profissionais, já também têm esse entendimento. Então, não adianta querer 30% do negócio por um valor inicial, porque lá na frente não vai rolar, né? Então, existe também essa maturidade do mercado que está se equilibrando. Então, a gente, como fundador, precisa entender as jogadas, ou seja, qual que é o cheque, né? Quais são os cheques das rodadas, qual é a participação que eu deveria dar no início. Então, pô, vou para uma fase de incubação, é em torno de 5 a 7%, por exemplo. Vou fazer um investimento anjo, é também em torno de 5 a 8%, né? Vou para uma aceleradora, ela vai pegar mais uns 5%. Então, a gente tem que equilibrar essa jornada. Por isso, da maturidade, quanto mais maduro eu estiver e quanto menos dinheiro eu buscar no início, que é o da ideia, da validação, quanto mais eu me bancar, melhor, né? Por quê? Porque você vai com um negócio um pouco mais maduro e aí você tem mais poder de barganha. Agora, se eu estou só com uma ideia no PowerPoint, e aí, claro, existem ideias em PowerPoint que levantam milhões, né? Mas são poucos, assim. Então, por isso que eu digo assim, entenda o jogo. No livro eu trago uma parte justamente falando sobre isso, né? Qual seria o investimento que a gente deveria buscar para a fase, né? E só para ter um exemplo aqui de grandeza. Nos Estados Unidos, quando a gente pega um mercado mais maduro e os próprios VCs aqui, por exemplo, a Upload Ventures, o Rodrigo Baia, ele fala assim, que uma startup para um Série A, ela deveria ter levantado pelo menos 3 milhões de investimento. Porque aí é uma startup que ela está madura para um Série A. Então, se eu preciso levantar 3 milhões de investimento até o Série A, eu preciso entregar no máximo 30% de equity. Por isso que eu tenho que fazer essa conta inversa. Enfim, é um jogo, né? Não sei se eu consegui ajudar, mas é uma jornada legal. É um jogo bacana. Muito bom. Bom, vamos partindo para o próximo, que eu acho que vai ter mais interação aqui para frente. Bom, escolhendo um sócio, né? Aqui eu trouxe alguns pontos interessantes. Quais os atributos para a gente escolher um sócio? Então, para quem está nessa jornada de agora começar a buscar um sócio ou já tem, né? Eu diria três coisas principais. Primeiro, alinhamento de valores, né? Compartilhar dos mesmos valores, visão e objetivo. Isso é fundamental, né? Porque se isso não tiver alinhado nos primeiros perrengues, eu gosto de trazer a palavra perrengue, porque são justamente os atritos que a gente tem ao longo dessa jornada, né? Então, se isso não tiver muito bem alinhado, quando tiver esses problemas, enfim, as conversas difíceis, e vão ter, se a gente não tiver alinhado com o mesmo objetivo, visão e valores, o risco de não dar certo,
de a sociedade desmanchar é muito grande. Segundo, habilidades complementares. Então, busque um sócio que tenha habilidades complementares à sua. Então, se eu sou um cara mais tech, pô, busca um cara mais comercial, ou vice-versa, né? Alguém que te complemente, porque senão vai complicar, né? E o terceiro, bem importante aqui, é confiança e transparência. Eu acho que isso é fundamental em qualquer sociedade, em qualquer relacionamento de amizade, inclusive, né? Confiança e transparência, para mim, hoje é o principal em relação a ter honestidade, né? Alinhamento de expectativas e também das responsabilidades de cada parte. Eu acho que isso é fundamental. Então, se eu fosse escolher um sócio, eu buscaria alinhar esses três principais atributos aqui. Pode passar para o próximo. Em relação a criar a solução ou descobrir, né, um problema para resolver. Então, três pontos aqui que eu acho fundamental também. Então, primeiro é entender o problema. Eu até falo para os meus mentores hoje, para os meus mentorados que eu tenho, e eu já me apaixonei pela tecnologia que eu desenvolvi na primeira startup. Então, assim, apaixone-se pelo problema e não pela solução que você desenvolveu. Porque quando a gente, como founder, se apaixona por aquilo que a gente desenvolve, a gente fica cego para algumas coisas. E isso é um perigo gigantesco. Então, apaixone-se pelo problema, né? Isso vai te dar uma visão muito melhor sobre o mercado e a solução que você vai fabricar, né? Vai desenvolver. O segundo ponto é a gente precisa estar disposto a pivotar, né? Geralmente, a nossa ideia inicial ela vai mudar ao longo do caminho. Então, não se apegue à ideia inicial, né? Busque essa validação, o feedback é muito importante aqui e com base no feedback você vai mudando o teu negócio, vai pivotando até você encontrar, né, o mercado ideal. E o terceiro, obviamente, é a iteração e a agilidade. Então, iterar é diferente de interar. Aqui a gente está falando de iteração, é vai e volta, feedback constante. E isso em agilidade. Só que também não adianta eu iterar e não voltar para dentro da empresa, fazer o ajuste e voltar para o mercado. Eu tenho que fazer isso numa velocidade muito grande. E hoje, quando a gente fala dos negócios tradicionais também e na economia como um todo, né, o próprio Charles Darwin já falava: quem vence não é o maior e mais forte, mas quem é o mais ágil. Então, aqui a agilidade é fundamental, né? Então, são três pontos interessantes aqui quando eu estou na fase de validar o meu problema que eu quero resolver. Pode passar para o próximo. Quatro principais pilares que eu trouxe aqui quando a gente fala de cultura, por exemplo, né? Então, o primeiro deles, obviamente, é alinhar missão e visão. Isso tem que estar muito claro, né? O que que a gente, como startup, o que que eu estou querendo resolver? Então, isso tem que estar muito claro, porque é isso que vai fazer com que, por exemplo, né, a gente atraia talentos e retenha os talentos. Porque se isso não tiver muito alinhado, né, a gente não vai conseguir daqui a pouco juntar a equipe, né, com o mesmo propósito e objetivo. Segundo pilar, eu falo aqui e trago que são a questão dos valores. Então, princípios fundamentais que vão guiar justamente a startup. Olha, quais são os nossos valores? No que a gente acredita? Pô, até para a gente depois tomar decisão e saber dizer os nãos. Isso é crucial, né? A gente no início da jornada, e eu já passei por isso. Putz, eu estava fazendo uma coisa, daqui a pouco vinha uma outra ideia, putz, vamos fazer isso também, vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. Ou seja, quando a gente não tem estabelecimento desses pontos, a gente às vezes fica difícil de dizer não. Mas quando a gente estabelece esses pontos, fica mais fácil de dizer não, né, para aquelas oportunidades que vêm, né? O próprio Steve Jobs falava que 90% do tempo dele o desafio era dizer não, né? Para que os 10% é aquilo que ele falou, cara, eu vou fazer isso aqui muito bem e nada pode me tirar desse foco aqui, né? E hoje o que mais a gente tem no nosso dia a dia é a distração, né? Principalmente do digital. Então, putz, manter o foco é fundamental. Terceiro, para que evolução, então, desenvolva na equipe e em si mesmo o lifelong learning, né? O desenvolvimento pessoal, ele é crucial ao longo dessa jornada. E o quarto é inovação, obviamente. Então, valorizar a criatividade e aprendizagem constante, ou seja, valorize a cultura do erro, né? Faça o pessoal, né, fazer as tentativas e buscar o erro, ou seja, o fast fail, né? Errar rápido, falhar rápido, aprender rápido e iterar. Então, acho que são os quatro pontos de uma cultura bem bacana aqui, que dá para a gente levar em consideração. Pode passar para o próximo.
passamos meia hora aqui. Meu Deus, tem bastante conteúdo, mas vamos lá. Bom, construindo um produto mínimo viável, vou passar mais breve aqui. Então, validação ideal é fundamental, né? A questão do MVP, não preciso nem falar sobre isso. Então, acho que isso é fundamental, a gente ter isso muito bem validado e claro. As iterações rápidas com base no feedback que eu já comentei. E economia de recursos. No início, a gente tem que fazer mais com menos, né? Não se empolga muito em enfeitar, digamos assim, o negócio. Pô, se preocupa mais em validar o negócio. Às vezes pode ser mais de forma analógica, inclusive. Né? Tenta validar o máximo possível. Não gasta muito recurso financeiro em tentar deixar algo bonito para ir para o mercado e validar. Né? Eu acho que então, isso tem a ver com a economia de recursos. E também o tempo, obviamente. Então, o tempo é crucial, né? Aquilo que eu falei antes, a única certeza é a mudança e a outra é que o dinheiro vai acabar. Então, a gente precisa cuidar muito bem dessa economia financeira, principalmente, e o tempo corre contra a gente. Pode passar para o próximo. Aqui eu trouxe alguns pontos, bem só para dar um overview, né? Estabelecer métricas e indicadores chaves. Cada negócio, cada modelo de negócio vai ter os seus indicadores chaves. Então, entender muito bem das unidades econômicas do negócio é fundamental. Inclusive, para a gente entender depois na questão da defesa do nosso pitch de captação, é fundamental, né? A gente fala muito nos units economics, ou seja, quais são as unidades econômicas do seu negócio, né? Então, se eu vendo assinatura, o meu negócio é assinatura, é usuário, é por empresa, como é que funciona isso? Isso tem a ver, né, com o nosso CAC, o LTV e uma série de outros pontos que vão estar relacionados a isso. Então, é fundamental a gente entender sobre isso, definir bem certo, né, qual é a importância e comunicar isso para o time. Todo mundo tem que estar alinhado com isso, né? Não pode passar para o próximo. Aqui é um exemplo de um dashboard. Esse aqui é um exemplo que eu usei, inclusive, como gestão. Então, aqui a gente tem um dashboard de divisão, onde eu tenho faturamento, o total de MRR, CAC, LTV barra cliente, né, e um ticket médio. Embaixo, por exemplo, eu tenho um lado de contratos futuros, né, com base no LTV que eu tenho. E à direita, obviamente, eu tenho um gráfico ali mostrando receitas e despesas. Então, não precisa encher de indicador. Pega os principais, né, porque são eles que vão drivar o teu negócio. Então, a gente, como founder, como gestor, tem que ter isso muito claro e principalmente atualizado mensalmente ou a cada quinzenal, enfim, quanto mais atualizado tiver isso aqui, melhor, né? Pode passar para o próximo. Aqui é um outro slide bem interessante que eu acho fantástico. Isso aqui eu aprendi com o VC, que é elaborar um mapa estratégico para fazer com que qual que é o ponto focal no ano, por exemplo? Isso aqui é uma meta do ano. Então, em um momento do ano, o nosso ponto focal que está ali marcadinho em branco é o quê? Alcançar o break-even, que é o quê? Quando? No primeiro trimestre e observação. A observação, nesse caso aqui, é equilibrar a receita e despesa. Beleza, esse era o nosso ponto focal. O que como finanças, como cliente de mercado, processos internos e a base, que é o aprendizado e crescimento, o que eu vou fazer em relacionado a isso para chegar no ponto focal? Então acompanhem as setas. As setas nos direcionam para essas ações. Né? Eu vou dar 2 pontos aqui. À direita a gente vai ter o quê? Então, se eu quero chegar no ponto de equilíbrio, eu preciso aumentar a receita. E à esquerda aqui, por exemplo, eu preciso administrar despesas. Então, se eu diminuir despesa e aumentar a receita, são indicadores financeiros de que eu chego no break-even. Mas o que vai me apoiar nisso, né? Questão de mercado e cliente, por exemplo. Então, melhorar né, a experiência do usuário, quantas assinaturas novas eu preciso, né? Quantos contratos novos eu vou precisar adquirir para chegar nesse objetivo, né? E, obviamente, ali é não perder nenhum cliente, implementar um NPS e assim por diante. Então, aqui é só para dar alguns exemplos. E a terceira fila ali, no caso, processos internos. Então, pô, eu preciso criar processos alinhados com esses objetivos. Então, se eu não tenho processo, eu preciso criar processos que vão ser a base para isso, certo? E embaixo, obviamente, a gente está falando de pessoas. Tudo isso vai ser feito por pessoas. Então, como que a gente está liderando essas pessoas, está capacitando, né? Tá formando essas pessoas, enfim. Então, isso é a base para tudo. Não adianta eu ter um objetivo, mas eu não capacitar as pessoas para que, né, a gente consiga suportar aquilo que a gente quer. Então, esse é um exemplo que eu indico, né, de mapa estratégico anual. Então, cada negócio, cada fase vai ter um objetivo, um ponto focal diferente. E esse aqui é um dos exemplos, inclusive.
O próprio iFood teve esse modelo lá no início. Então, uma das mentorias que eu tive foi com um dos fundadores, um dos estrategistas do iFood, que me passou esse modelo, inclusive, que depois eu passei a usar. Então, vocês podem usar, que é um modelo bem interessante aqui. Pode passar para o próximo. Outro ponto interessante aqui é a estruturação de processos e automação. Esse é um exemplo que eu implementei, inclusive, então, são três verticais interessantes aqui. Primeiro, estamos falando de máquina de vendas, ou seja, equipe é o comercial. Então, estruturar isso, usar ferramentas, inclusive, aqui eu cito alguns exemplos do qual eu usava, né? A segunda, depois que eu vendi, como que eu entrego isso que eu vendi? Como que é o onboard? Né? Como é que funciona a minha entrega? E, obviamente, depois eu tenho a parte do pós-venda, que é o Customer Success, né? Ou seja, como que a gente suporta esse cliente? Como que a gente atende esse cara? E aí entram também os níveis de suporte, cross-sell, upsell, enfim. Então, estruturar isso, né, e automatizar o máximo possível vai nos dar velocidade, principalmente quando a gente está falando em escalar. Né? Todo mundo que cria uma startup quer escalar. Mas para mim escalar com um custo baixo, eu preciso automatizar e criar processo. Então, investir tempo, né, em mapear e estruturar é fundamental, principalmente ali nas fases iniciais. Não precisa ter todo esse modelo agora, mas conforme a maturidade vai crescendo, você vai melhorando o teu processo, mas já pensa desde o início, tudo aquilo que você fizer, tenta criar processo, né? Isso vai nos liberar mais tempo para depois, principalmente, aplicar o nosso tempo em coisas importantes e não ficar lá resolvendo processos, resolvendo coisas que, putz, se tivesse um processo não precisaria estar lá, né? Então pode passar para o próximo. Aqui é só uma frase bem interessante, né? Prepare-se para a captação de investimento. Então, aqui são 4 pontos interessantes e eu diria que trabalhe para ter tech e produto como pontos muito fortes do seu projeto, que são os dois que vão sustentar. Primeiro, tecnologia para você escalar e o produto tem que ser tão bom quanto para que o mercado queira comprar e ficar com aquele produto, com aquele serviço. Não adianta ele comprar e sair logo no início. Então, se você tem uma tecnologia bacana e um produto muito bom, né, são dois indicadores muito fortes para você escalar o teu negócio, a tua empresa. Por isso que eu até, às vezes eu vejo o empreendedor querendo desenvolver uma solução, uma tecnologia, e aí a gente está falando de startup, toda startup é base tecnológica. Então, tecnologia é core, mas o fundador não tem um tech junto. Então, assim, é primordial buscar um tech, né? Porque tecnologia é fundamental, é core business. Então, por mais que eu não sou desenvolvedor, por exemplo, no meu caso, eu não sou desenvolvedor, eu conheço de tecnologia, né, muito, inclusive, mas o meu negócio é business e fundar. Então, eu sempre busquei complementariedade. Pô, quem que é um cara muito bom em tech aqui para tocar a parte técnica? E eu vou tocar business, né? Então, ter esse entendimento é muito importante. Por isso que lá no início eu falei da complementariedade. Se eu sou mais negócio, mais pessoas, eu preciso complementar o time, né? Eu preciso ter alguém de tech, eu preciso ter alguém de produto e eu preciso ter alguém de negócio. Então, acho que são 2 pontos aqui fundamentais. Pode passar para o próximo. Aqui é um outro exemplo de pitch. Então, prepare-se para a captação. É o seguinte: não vou meter a todos os pontos, mas estou falando aqui de criar no máximo 8 slides aqui, né? Um resumo na primeira linha, mercado e oportunidade, ou seja, quais são os ventos a favor, né? Os tailwinds e por que agora. Então, mostrar isso para o investidor, olha, o mercado está assim, está assado, e por que que agora? Por que que agora é o momento? E por que que a nossa startup deve ser investida? Então, mostrar isso muito bem. Né? O go-to-market é como você chega até o cliente e a que custo. E aí entra a questão dos units econômicos que eu falei lá atrás. Então não adianta eu ter um custo muito alto, é punk. Então eu tenho que entender de custos e como que eu vou chegar nesse cara, né? Modelo de negócio, obviamente, né? Depois o produto tem um roadmap ali com os 3 KPIs principais, ou seja, quais são os teus diferenciais do produto perante aos competidores. Tração é justamente o que te dá confiança, né, que você está no caminho certo, ou seja, quais são os indicadores que te mostram que você está no caminho certo, né? Time, então o bacana aqui é deixar alguém falar por você, não se vender no sentido assim, pô, deixa o teu sócio falar por você e você fala dele, por exemplo. É uma estratégia muito, muito legal. E a rodada é justamente mostrando o capital, ou seja,
olha, preciso de 1.000 e eu vou gerar 5.000, ou seja, como que você vai gerar? Então você tem que mostrar isso muito bem. E ao final do pitch, o mais importante é o seguinte: é essas três coisas que estão em azul embaixo, né? É você e o seu time são as pessoas certas para enfrentar esse problema, ou seja, para resolver esse problema, que o mercado é atrativo e está pronto, inclusive, para consumir o teu produto, né? E o seu produto precisa estar posicionado corretamente, né? Que a gente fala do PMF, né? O Product Market Fit. Então, ao final do pitch, tenta entender se você respondeu a essas questões aqui, né? Porque é isso que vai dar o próximo, vai chamar a atenção, inclusive, do investidor para ele seguir para a próxima rodada. E, obviamente, além desses 8 máximos slides aqui, tem as slides backups, né? Enfim, manda bala, pode passar para o próximo. Estamos indo já para os finais aí. Governança, aqui, enfim, eu fiz a formação de governança no ano passado, que é o Lean Governance, e nesse ano eu estou fazendo uma formação que é governança corporativa para empresas, inclusive. E, obviamente, a gente fala de governança em startups, principalmente em early stage, não precisa implementar muita rigidez, mas eu preciso ter o mínimo já desde o início. Então, o que seria o mínimo? Né? Estratégia de sociedade, né? Ter um contrato bem bacana, olhar para a propriedade intelectual, se a gente tem alguma propriedade intelectual que precisa fazer um registro, enfim, e marca e comunicação. Então, na fase de ideação, os principais pontos para a gente ter definido, né, é isso aí. Depois, para as próximas fases, você vai ampliando essa governança e vai implementando mecanismos que, inclusive, vão te dando esse apoio, esse suporte, né? E também não adianta implementar muita coisa para você engessar o negócio, não é essa a questão, mas eu tenho que ter o mínimo. Inclusive, os próprios investidores estão olhando muito para isso, né? Então, a startup que já começa com esse discurso, que já traz uma base ali, já ganha pontos positivos, inclusive com investidores. Pode passar para o próximo. Aqui é um último slide, depois eu vou falar, enfim, estamos nos finais aqui. Uma outra coisa que a gente, como fundador, nunca pensa, e eu também não pensava nas primeiras fases, é o seguinte, e é uma dica: pense em como você quer sair do negócio. Não se apaixone pela sua empresa. Ela não é eterna. Então, você pensa o que te faz, qual é o objetivo que vai fazer você sair do negócio, no sentido assim, o quanto você está Nosso disposto, por tempo, quanto você está disposto a zero vender. Como? Alguém falou alguma coisa? Acho que escapou um áudio aí, Roger. Pode Ah, seguir. tá. Volta um, volta um. Enfim, então pensar na saída é fundamental. Por quê? Isso também tem a ver com o jogo. Dependendo de como eu entro, às vezes eu não consigo sair. Olha que loucura. Então, dependendo de como você formatou a tua sociedade, como você fez a captação de investimento, dependendo de quais foram as cláusulas que o fundo de investimento ou o VC colocou, você vai ter que ficar no mínimo X tempo, senão você vai ter penalidades, entendeu? Então, entender como que você vai sair, como que você quer sair do negócio, é fundamental. E a saída aqui não tem a ver somente com vender, mas, poxa, eu vou fazer uma parceria com uma outra empresa que o meu negócio, a minha startup agrega valor para aquela empresa, né? Uma empresa com um CVC, por exemplo, e pô, e daqui a pouco você vai fazer uma fusão ali, ou você vai ser adquirido, ou enfim, por quanto você está disposto a vender o teu negócio. Tenha isso em mente, né? Porque no momento que você tem essa clareza, de novo lá na, puxa, eu quero sair, se me fizer uma proposta de X valor, ou se eu conseguir um valor Y, eu estou disposto a sair. Mas qual é esse valor? Ou quais são as métricas? Ou quais são os objetivos? Não, eu quero empreender durante 6, 7 anos, que hoje é a base de um exit. Então entenda que, putz, para mim fazer uma saída ou uma negociação a média hoje no Brasil é de 6 a 7 anos. Então eu estou disposto a ficar 7 anos nesse negócio, né? E como que eu quero sair lá no final? Ou não, eu quero sair na metade do caminho, eu vou fazer uma passagem de bastão, vou ficar com equity e vou fazer outra coisa, né? Então, pensar na saída é fundamental também, é estratégia, né? Enfim, e aí a gente vai para os finais aqui, para depois a gente abrir para perguntas. Tem mais 4 slides muito rápidos aqui, pode passar para o próximo, por favor. Mais um. Aqui é um pouquinho da minha trilha de volta um.
Aqui é um pouquinho da minha trilha de mentoria que eu aplico hoje, são 3 verticais principais, né? Governança, pitch deck, comercial, captação, e depois jornada do cliente, que fala sobre comercial, estrutura de vendas, processo, ICP, implantação, entrega, onboarding e pós-venda. Né? E depois tem uma série de ferramentas aqui que eu aplico e ajudo também. Pode passar próximo. Aqui é sobre o meu livro. Então, qual é a visão do meu livro? Por que eu fiz o livro? Então, o primeiro ponto, a visão geral, é justamente explorar, né, os aprendizados, as estratégias, para a gente entender o que está por trás e o que não te contaram sobre as startups no contexto geral. O objetivo é justamente inspirar, né, esses aspirantes empreendedores ou até empreendedores e investidores e equipá-los justamente com esses conhecimentos valiosos que não te contaram. Muitas vezes não nos contam. E as literaturas tradicionais, das quais, e olha que eu li muitas, não trazem, né? Então, por isso que eu trago esse exemplo. E o propósito de eu fazer o livro, de eu estar aqui, né, me propondo e ajudando outros empreendedores, participando de Startup Weekends como mentor, é elevar a consciência empreendedora para que a gente tenha uma taxa de sucesso de startups maior. Né? Hoje a morte das startups é muito alta, né? Nós estamos falando de 20%, 25% nos primeiros 12 meses, e 50% ali até os 4 anos. Então, imagina, e por coisas às vezes que a gente não pensou ali, é fazer um contrato bacana, dependendo, não dar um equity tão grande no início. E são ideias fantásticas, mas se você matar o negócio no meio do caminho e não começar certo, pô, você matou a ideia e o negócio não vai para frente, não cresce. Né? Então, o propósito é elevar esse nível de consciência para que a gente possa, né, ter um ecossistema mais maduro, digamos assim. Pode passar para o próximo. Então tá aqui o livro, né? Aqui os capítulos, não vou ler todos, mas são 26 capítulos, né, que eu trago. Então, desde a jornada empreendedora, fundamentos da startup, construindo a startup, produtos de desenvolvimento, marketing e vendas, organizações tradicionais e startups. Então, ali o 16 e o 17 eu falo justamente desse relacionamento, que também tem algumas armadilhas que a gente, como startup, precisa entender. Quando eu estou negociando ou tratando com empresas maiores, o ciclo de venda é muito maior, a empresa tradicional às vezes vai sugar muito da gente como startup, e a gente como startup não tem tempo de esperar um ciclo longo de venda, então a gente tem que ter isso em mente, né? E depois eu falo também do Open Innovation, que daí é a estratégia de empresas, que como que acelera a transformação digital é fazendo aquisições e relacionamento com startups. Então tem mecanismos para a gente fazer isso como startup e como empresa também, né? Depois eu venho para a parte quase final, desafios e riscos, né? Desafios e riscos de empreender no Brasil. Por que as startups morrem? E depois estratégias de saída com as minhas lições, aprendizados e os fracassos ali. Bom, e aí o último slide eu trouxe aqui um desconto, um plano de, enfim, para quem quiser depois adquirir no pré-lançamento, pode passar para o próximo slide, né? Tem o QR Code na tela, pode passar. Porque na Startup Academy a gente também tem benefícios, né, Roger? Opa, olha aí, ó. Então é o seguinte, eu até preparei um pré-lançamento aqui, inclusive. O livro físico, ele deve levar uns 60 a 75 dias para acontecer. Eu vou fazer os lançamentos presenciais, mas já comecei a pré-venda. Então, além do preço, que já está um preço bem bacana do lançamento, que é 99, né, eu dou mais 20% de desconto depois para quem desejar adquirir. E quem adquirir o livro físico vai ganhar, né, já vai disparado um e-book do livro. E nesse e-book do livro são 60 páginas já, só para a gente ter uma ideia, onde eu já trago alguns pontos bem interessantes ali, né? Então, depois quem quiser fazer a aquisição tem esse benefício aí. E, a princípio, é isso, né? Pode ir para o último slide, onde a gente vai abrir para perguntas aí. Imagino que deve ter algumas já. Super obrigada, Roger. E realmente, sim, uma super aula, né, com dicas aí preciosas, né, de como planejar, né, a operação. Eu acho que isso por si só, né, Roger, já é importante, porque o que a gente vê muito comumente, né, as pessoas dizendo, né, vem aqui, abra sua startup, enfim, né, método, né, é importante conhecer o jogo. Eu acho que tu traz coisas que são riquíssimas, valiosíssimas. Eu aproveito para trazer aqui, pessoal, para vocês que
né? O Roger faz parte também do nosso banco de mentores também da Startup Academy, Boa. então, né, quem quiser né, o trabalho, né, aproveitar o trabalho e o serviço do Roger como mentor, ele está lá né, no nosso banco de mentores. E, Roger, eu queria começar, na verdade, né, abrindo a rodada aí de perguntas, né, que ali no momento da tua apresentação, tu mostra ali, né, a tua história, que tu comenta o encerramento, né, da tua startup. Eu queria que tu contasse um pouco aí, né, dessa tua trajetória aí, o que aconteceu, erros e acertos, enfim, como é que se sucedeu aí, né, o teu, e até as tuas descobertas do que tu trazes aqui, que eu acho que são recomendações importantes, né, e pontos que eu considero muito importantes, né, a questão de ferramentas, processos, né, que são atalhos que podem encurtar, né, essa jornada e do entendimento de quem está aqui conosco, né, Sim. interagindo aqui, para poder, né, um pouco entender aí na prática, de fato, né, tu aprendendo amor ou na dor aí, Roger, né, na tua jornada Boa, boa, empreendedora. boa, boa. Então, existe duas formas, né, de aprender. E principalmente empreender. Tem coisas assim que a gente, como empreendedor, não consegue explicar. Mas, por outro lado, eu vou tentar trazer, né? O empreendedor, eu fui empreendedor desde muito cedo, assim, né? E tenho uma veia empreendedora no sentido, eu gosto muito de resolver problemas. Então, acho que uma das características fundamentais de qualquer empreendedor é gostar de resolver problemas. Porque uma das certezas que a gente pode ter, ou a terceira, eu diria que a terceira, a primeira é a mudança, né? A segunda, numa startup, é o dinheiro vai acabar. E a terceira é problema, problema. Você vai estar resolvendo o problema, principalmente como CEO e founder, resolvendo problemas o dia todo, mas não são problemas que, poxa, mas tem que. Não, são problemas da operação como um todo. Problemas do negócio, problemas que, por mais que você tenha ferramentas, métodos, metodologias, cara, tem coisas que ali no dia surgiu, e aí o que que acontece? A gente, como fundador, é uma jornada solitária. E a gente vai ter que tomar decisões muito rápidas e às vezes doloridas. E a gente está sozinho naquele momento, pô, e você não pode esperar, você tem que tomar decisão. Então, a gente precisa se munir de ferramentas e metodologias, a nossa caixa de ferramentas tem que ser grande, como empreendedor. Porque senão a gente vai se apertar. E a gente se apertar é complicado, né? A gente pode tomar decisão, às vezes, que, pô, se você tivesse o mínimo de conhecimento sobre aquilo, você poderia pelo menos postergar uma decisão e dizer, olha, não é bem assim, vamos dar um tempo, vamos buscar responder num outro momento, enfim, porque às vezes ali a gente está no calor do negócio, também a maturidade nos traz isso, a gente fica mais agoniado. Mas, cara, dá uma respirada, porque às vezes não dá para tomar algumas decisões ali na hora, né? E isso em relação a uma série de questões, seja de sociedade, seja de contratação, seja para demitir um colaborador, né? Eu acho que a demissão é um processo, para mim, era muito doloroso ter que demitir alguém, muito, 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 porque putz, aí tem questões emocionais envolvidas ali, né? Então a gente precisa lidar com isso, e é uma das coisas que a gente não pode delegar, né? Você vai ter que demitir, conversar com a pessoa, entender o porquê que ela está saindo, ou às vezes ela fez uma coisa errada. Por isso que é importante desde o início estabelecer as regras do jogo, a cultura, os valores, quais são as crenças e deixar isso, né, como o fundador da Netflix, né, ele traz um livro, A Regra é Não Ter Regras, mas por quê? Porque existe uma cartilha muito bem clara e transparente. Então, se está todo mundo, desde o início já, entendendo do jogo, de como que a empresa é, a cultura, poxa, se eu fizer isso aqui, eu sei que, cara, isso aqui não está de acordo com os valores, pô, automaticamente eu vou me punir. Então, assim, fica até mais fácil depois, ou seja, você cria uma autogestão, né, na equipe. Mas eu preciso criar isso desde o início. Então, esses são pontos, né? A questão da cultura eu acho que é fundamental, né? A gente já desde os primeiros passos ali da startup criar. Processos é um negócio que eu diria, assim, é fundamental para qualquer negócio, para qualquer empresa, principalmente para startup, onde no início eu tenho recursos escassos, né? De todas as magnitudes, seja recurso financeiro, seja recurso de pessoas. E a gente, como fundador no início, você vai ter que vestir vários chapéus,
Então, uma hora você está no comercial, uma hora você está resolvendo produto, outra hora você está fazendo gestão de pessoas. E bem-vindo ao empreender, é isso. Por isso que a gente fala, pô, a gente tem que se preparar minimamente, né? Resiliência, inteligência emocional, acho que são as duas bases, né? E o resto a gente vai buscando, entendeu? Mas essas duas são fundamentais. A questão de sociedade é fundamental a gente entender as regras, principalmente as responsabilidades, porque uma das sociedades que eu tive, eu fui sócio de 7, 8 empresas já. E eu entrei em algumas assim por empolgação, e não, pô, legal, vamos fazer, né, pelo calor da empolgação, mas, poxa, sem conhecer muito a fundo os sócios. Isso não é legal, né? Então, conhecer a pessoa com quem você vai ter esse relacionamento de sociedade é fundamental. E uma das coisas que eu falo no livro, que eu passei em relação a isso, é tente buscar um sócio que não seja somente transacional. Se é alguém que está pensando só no dinheiro, cara, se ele não está comprado com a tua ideia, com os problemas que eles estão resolvendo, com a cultura, em algum momento ali vai dar problema. Então, tentar captar esse feeling de assim, pô, eu estou trazendo um sócio que é transacional ou que ele está comprado, né? E isso é fundamental, porque ter um sócio parceiro junto, que está nas horas boas junto, mas que vai estar nas horas difíceis junto, é primordial, né? E por isso que, quando a gente fala do percentual do equity lá no VC, o que que acontece? Por que que o VC não investe numa startup que tem menos equity dos founders? Porque ele sabe que a jornada do Série A para frente é mais difícil ainda. Então, se não houver um incentivo dos fundadores com parte maior do equity da empresa, vai chegar um momento em que o fundador vai dizer o seguinte, cara, foda-se, desculpa a palavra, foda-se, vou sair desse negócio. Se ele tem pouca participação, ele vai sair. E isso já aconteceu, por isso que os VCs já estão vacinados com isso. E faz sentido, a gente como fundador, poxa, a jornada é difícil. Então, teoricamente, eu tenho que ter a maior parte do equity. Porque eu estou dando meu sangue, eu estou dando meu tempo, né, trabalhando 14, 15, 18 horas às vezes, dependendo. Sábado, final de semana, é tenso, não é vida fácil, né? Então tem que gostar de resolver problema. E assim, é uma jornada emocionante, no sentido de todo dia, a todo momento, a gente está aprendendo uma coisa nova. Então, para quem gosta de aprender coisas novas, startup é o caminho fantástico. E é um jogo que não, é um jogo, né, Roger, que não É um pode, jogo. tu não pode entrar também, tu não pode ser inocente na entrada, né? Porque, né, se tu for muito inocente, o mercado também vai engolir, porque, né, os VCs têm, né, eles já jogam exatamente, né, no regramento, eles já percebem quem joga o jogo e quem não joga, e quem entra, né, nesse Isso, jogo. Então, é um jogo de estratégia, né, que a gente tá, jogo de que a gente estratégia. vivencia. E aí, então a gente tem uma pergunta aqui, Bora, Roger, que bora. fala sobre essa questão de sociedade, tá? Para quem não é um dev, por exemplo, tu falasse ali de tecnologia, né? A melhor estratégia é buscar um sócio de tecnologia ou contratar alguma consultoria de desenvolvimento, né? Quais são as decisões aí? Obrigatoriamente a gente tem que ter alguém tech dentro da nossa sociedade ou como é que tu vê, Hum. como é que tu vê isso? Então, é um dilema bom. Eu já vi fundadores falar que não precisa ter um cara tech, mas as experiências que, inclusive, eu tive no próprio hub que eu estava, duas startups de tecnologia, e aí, de novo, aquilo que eu falei antes. Se eu estou criando uma startup é base tecnológica. Então, o core business da empresa, o que que é? Tecnologia. Se, e a minha dica, aí a minha visão, a minha dica, eu diria que se eu terceirizar o desenvolvimento, eu tenho um risco maior. A questão é como que eu mitigo isso e em que momento eu vou trazer isso dentro. Mas se eu puder já começar com o sócio tech, melhor. Porque a essência, todo o desenvolvimento, todo o know-how já vai estar na sociedade. E isso é uma das coisas que, assim, é um red flag que a gente fala dos VCs. Pô, se o core business for terceirizado, cara, esquece, já passa para próximo, os caras não vão nem investir. Porque o risco é muito grande de não dar certo.
de ter um problema. Poxa, por mais que eu terceirizei com uma empresa, pô, todo o know-how, todo o conhecimento, e se essa empresa amanhã dizer o seguinte, ó, não quero mais atender vocês, e aí? Como é que ela construiu a tecnologia? Onde é que ela hospedou? Como é que ela fez o código-fonte? Como é que tá isso, entende? Então, a minha dica, não é dica, né? Mas a minha sugestão é busque complementariedade e tenta buscar um sócio que seja dev. Essa é a minha dica. Porque, ao contrário, o risco é muito grande. Pode fazer no início um MVP? Dá para fazer o MVP. Dependendo da magnitude, dá para fazer. Não vou dizer que não pode, dá para fazer, mas você tem que entender a estratégia. Então, beleza, eu vou terceirizar, vou criar um MVP até eu levantar recurso, e aí nessa jornada de buscar levantar o recurso, nesse período você vai correr atrás de um cara dev. Para no momento em levantar o recurso, você traz esse cara para a operação e ele assume dali para frente. Então também é possível. Não vou dizer que não pode, mas se eu pudesse fazer do início já com o dev, já chamo o dev junto. Até porque parte do desenvolvimento do custo, se eu tenho um dev, ele já vai fazer. Então, teoricamente, eu já não tenho um custo alto para pagar um desenvolvimento de uma plataforma base. Por quê? Porque ele já são horas que ele está investindo do dele ali, né? Então, enfim, seria a minha dica, a minha Sabe, sugestão. Roger, que esse é um ponto que eu trago, né? A Faz composição sentido? Faz faz total sentido? sentido, e assim, o que a gente traz, né? A composição societária, né? Para quem fez essa pergunta, né? Sobre a composição dessa questão da complementaridade, isso que tu traz, Roger, é muito importante. Por quê? Ter um quadro societário que esteja atuante, numa startup não existe sócio estratégico, né? De Não, fato, não, ou tu não, vai ter não. um investidor que vai colocar grana e vai te exigir o resultado, mas o sócio é o cara que passa, porque ou ele vai ser um peso que tu vai carregar nas costas e ele Perfeito. vai te custar muito, ou esse cara vai trabalhar para te ajudar. Então, nesse sentido, se tu tens aí, né, essa falta do gap, né, ou tem um gap em relação à tecnologia, a tecnologia pode te custar muito caro, né? E tu ter um sócio mais um dev, pode ser que não caiba no recurso que tu tem disponível para tua empresa, né? Justamente. Então, geralmente, as startups eu criei 5 plataformas. Então, pô, as 5 eu tinha um sócio dev e fazia toda a parte. Depois, sim, a gente buscou, né, montar a equipe, enfim. Mas para eu ter o projeto, o MVP, putz, recurso próprio, desenvolvimento intelectual ali. Então, pô, você já cria um protótipo sem ter gastado, teoricamente, grana, entendeu? Em terceirizar, se você for terceirizar hoje qualquer plataforma base aí para fazer um projeto mínimo viável, cara, é 150 mil, 200 mil. Um projeto legal. Pô, beleza, eu quero fazer um MVP mais simples e tal, você vai gastar uns 40, 50 conto, entendeu? Mas se eu tenho um sócio, cara, eu não preciso já investir esse valor. Isso já fica ali, entendeu? E aí você já consegue ter um poder de barganha maior. A não ser que você tenha muito dinheiro e esteja tranquilo. Então, beleza, vou botar 150 mil e tá tudo certo, né? Mas, enfim. E outro ponto interessante, e outra questão assim, tem um sócio que esteja contigo desde full time, não existe sócio part-time. Cara, não como diz o Silvio Meira, eu gosto de usar a frase dele, é receita para desastre. Se eu não tiver os dois founders ali full time, não vai dar certo. Aí vai começar a questão assim, poxa, mas eu tô full time e o meu sócio tá uma parte do tempo e ele tem uma cota X. E aí vai começar as questões do desentendimento. Poxa, mas você tem muita participação e trabalha pouco. E aí começam os desentendimentos. Então, por isso que estabelecer desde o início a questão né, do sócio e as responsabilidades de cada um é fundamental. Faz um MOU, faz um memorando de entendimento, por mais que a empresa não esteja formada ainda, mas faz um memorando então. Ah, eu não tenho o CNPJ criado, mas faz um memorando de entendimento entre pessoa física e estabelece as questões mínimas lá. Depois, quando o negócio estiver validado, pô, agora vamos abrir a empresa, daí você já tem a regra do jogo, né? Então, eu já vi cada coisa assim. E, pô, empreendedores legais, com ideias fantásticas, mas começou errado. E aí, cara, aí começou errado, vai dar errado. O fim é não dá certo, né?
É. E, Roger, cada vez que eu escuto, né, os painelistas que a gente vem trazendo aqui, que a gente vem trazendo para essa interação, né, dentro da startup, parece que a gente recorre, né, a gente vem recorrendo, e eu acho que isso é uma validação também do que a gente traz, da preocupação que a gente trouxe quando a gente fundou a Startup Academy, né, que muito produto, muita coisa bacana, muita ideia no mercado, mas o despreparo ou a falta de preocupação na questão do planejamento dessa operação. E que tu trazes de forma muito clara, assim, durante o percurso da tua apresentação, né? Cara, quais são os, né? E a gente não está falando de ferramentas que a gente inventou hoje ou que são coisas da moda, né? Um bom DSC ali, com indicadores que sustentam a tua missão e a tua visão, né? Aqueles poucos indicadores que vão dar, né? Dar o indicativo do que tu precisa monitorar do teu negócio, os processos que vão fazer com que os teus dias se tornem mais leves, né? E te deixem mais tempo para pensar estrategicamente o teu negócio, né? Então... Não, e interessante, eu não trouxe para esses slides aqui, mas quando a gente olha, por exemplo, para o estudo da Dom Cabral, né, que ele fala sobre, ele traz os motivos, né, a morte das startups. Eu acho que isso é um assunto interessante. Não sei como é que nós estamos de tempo, eu estou tranquilo aqui. Vai, segue Podemos falar? em frente. Ah, Segue em boa. frente. Os 5 principais motivos, né, por que as startups falham, 42% tem a ver com o produto ou serviço sem market fit. Ou seja, foi desenvolvido algo que o mercado não está comprando. E aí a consequência do segundo indicador é a falta de capital, 29%. Então isso tem de dizer o quê? Poxa, eu gastei aquilo que eu falei lá no início. Gastamos para deixar o negócio bonito, lindo, maravilhoso. A gente se apegou à tecnologia, mas o mercado não quer comprar. E aí o que aconteceu? Eu gastei todo o recurso. Né? Então, o segundo indicador. O terceiro, não ter a equipe certa. É isso que a gente acabou de falar. Poxa, se eu não tiver a equipe certa para fazer, de novo, é uma estratégia. Vai dar problema também. Né? O terceiro, com 23%, é o ranking. O quarto, né, o item é não conseguir competir. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que entender, como fundador também, e eu digo assim, a questão da humildade de dizer, poxa, se eu não sei, eu vou atrás, né? Dizer que não sabe não é feio, né? E achar que não tem concorrente, pô, isso é um negócio complexo, porque em tudo que a gente faz sempre vai ter um competidor, né? Então entender, buscar, estudar o mercado. Poxa, quem está fazendo isso aqui? Por isso da questão do problema. A partir do momento que eu entendo o problema, eu começo a buscar, poxa, mas como é que o cliente resolve hoje? Não, mas tem uma empresa que faz assim. Pô, mas falta tal coisa, falta isso, falta aquilo. Então é buscar entender quem são os competidores que estão ali. E aí, a partir disso, você entendendo a dor, entendendo os gaps que tem, você vai criar algo que vai suprir esse gap e vai se sobrepor a quem está no mercado. Né? Acho que isso é fundamental. E o quinto, por exemplo, é problema de preço e produto. Preço do produto. Então veja que preço não é o problema. Né? Preço não é o problema. E outro ponto interessante que eu uso também, quais são os 4 fatores que impulsionam tudo isso? Né? 55%, esse é um estudo do Sebrae, inclusive, das empresas, das startups que não dão certo é porque não tem um plano de negócio básico. 46% delas não sabem o ato do seu cliente, do consumo. 46%, né? Tem 2 vezes 46% não sabem quem e quando são seus concorrentes e competidores. E o quarto aqui é 39% não sabem qual é o capital de giro suficiente para tocar o negócio. Então, se a gente for analisar tecnicamente como empreendedorismo, como administração de negócio e empresa, pô, isso aqui é o básico. E a gente, né, como empresas normais, também pecam no básico. Se a gente vê o número de CNPJs que fecham, pô, é pelo básico. Então, a capacitação é fundamental. A gente tem que entender o básico. A partir do momento que eu entendo o básico, pô, eu já saio na frente de muita gente. Eu já elimino o risco assim, grotescamente, sabe? É muito bom ouvir isso, Roger. A gente tem mais uma pergunta aqui, né? Que tu trouxe também na tua Boa, apresentação, boa. só para né, a gente coroar aqui, né? Em qual fase da startup é ideal para começar a buscar parcerias, né? Aqui
se quem fez a pergunta, enfim, né, traz o que seriam parcerias, mas eu imagino que sejam, né, sejam investimentos, enfim, ou até outras parcerias aí para a gente montar o nosso Então, negócio. então, o parcerias está muito complexo, muito amplo, né? Digamos assim. Mas vamos lá. Vamos pegar dois assuntos aqui que sabe consiga ajudar a responder. É uma parceria estratégica. Foi uma das formas que eu, inclusive, fiz nessa outra startup que eu criei, nessa segunda. Então, eu desenvolvi uma solução, e quando a gente desenvolve algo, quando a gente vai para o mercado, a gente tem que entender o seguinte: poxa, para mim ir para o mercado fazer um go-to-market, eu vou precisar captar recursos, eu preciso de dinheiro, eu preciso de recurso. Por quê? Porque para mim entrar no mercado, eu vou ter que ter um time mínimo de marketing, de vendas, enfim, eu vou ter que investir, não tem outro jeito. Então, ou eu faço uma captação de recurso, vou buscar esse dinheiro no mercado com investimento, para mim tocar a carreira solo, o negócio, ou como estratégia, eu vou dizer o seguinte: poxa, esse produto que eu criei, ele tem fit com alguma empresa que já está no mercado, que não tem isso, que pode agregar valor para ela? E aí é uma questão de a gente buscar e entender: poxa, isso aqui faz sentido para a empresa X, que já está 15 anos no mercado, 20 anos no mercado, ela não faz isso, mas tem a ver com o público dela. Pô, busca fazer uma parceria com essa empresa. Só olha, empresa, eu tenho uma solução que eu acho que faz sentido para você aqui, ou ela até também pode ser cliente da solução, e aí nasce uma parceria de, por exemplo, criar uma fusão, criar uma spin-off, ou essa empresa investir na ideia, e como parte do investimento, quando a gente fala do smart money, por exemplo, diz, olha, como parte do meu investimento, eu vou te entregar minha carteira de clientes. Então, pô, o teu custo de aquisição de cliente já vai cair lá embaixo. Então, existem formas diferentes e estágios, né? Eu pensaria nesse sentido, inclusive, principalmente pensando em que a gente tem aí 21 milhões de CNPJs no Brasil, a gente está falando de 45 milhões de empresas hoje, média empresas no Brasil. Pô, dessas 43 milhões de empresas, é impossível uma que não tenha uma solução que a gente possa fazer uma parceria com esses caras, para ajudar eles a acelerarem a transformação digital e a gente ser estratégico. Então, aquilo que a gente está resolvendo tem que entender também se tem mercado. Poxa, mas isso aqui tem mercado? Não tem? Né? Eu falo muito sobre isso. Às vezes a gente quer resolver algo, mas o mercado é muito pequeno. E só para ter uma ideia de novo de si, no Série A, por exemplo, quando a gente fala do mercado Tan San Son, o VC só vai investir na startup se o mercado é acima de 1 bi de dólar. Se o mercado não for acima de 1 bi de dólar, ela não vai investir. Por quê? Porque o mercado é pequeno. Entende? Então, são vários aspectos. Então, por isso que assim, por que eu quero empreender, né? Existe lá os modelos social, é algo que eu vou criar como estratégia para ser comprado por uma empresa grande, ou não, eu quero carreira solo, eu quero ser um iFood da vida, um 99 táxi, que daí você vai precisar muito dinheiro para. Então, por isso que é interessante a gente entender, né? Conforme eu mostrei naquele gráfico lá no início, mas que é um pouquinho disso, das parcerias, né? E claro, existe também os collabs, né? Você fazer parcerias com outras startups daqui a pouco. Eu já vi casos, por exemplo, e essa empresa, a minha startup agora, inclusive eu estou assessorando, provavelmente ela vai fazer uma fusão com uma outra. Eu estou mentorando aqui, putz, eu saí, estou com equity lá ainda, mas estou aqui, pô, pode ser que ela vai se fundir com uma outra que vai agregar mais ainda para o negócio. Então, buscar entender aquilo e olhar para o mercado de forma estratégica, né? Como que eu estou sendo estratégico ou como que é a minha estratégia da minha empresa, da startup? Qual que é a estratégia? Isso tem que ter muito claro. E aí vai para o mercado. Em fases, né, Roger? Em algumas fases, pensando nas startups que estão iniciando, negócios que estão nascendo aí, pensando em termos de, de gastar um tempo pensando na exploração, né? Na parte de exploração de mercado, da ideação do negócio, né? Quanto é importante ter noção exata, né, desse tamanho de mercado, porque, na verdade,
no início é menos sobre a empresa e muito mais sobre o mercado, né? Qual é a dor que a gente resolve, né? Que Isso, a gente está cansado de ouvir, mas isso. é realmente ter noção de qual é o tamanho que esse mercado realmente tem, né? Qual é que é até que ponto a gente pode chegar e até que nível a gente pode escalar de fato, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, que inclusive eu uso aqui nas minhas mentorias. Vamos supor que eu quero vender café, quero abrir uma cafeteria. Estou dando só exemplo hipotético. Pô, se eu quero abrir uma cafeteria para vender cafés, e aí qual que é a minha unidade de negócio? Minha unidade de negócio, meu unit econômico é o quê? É a venda do café. Precisar, poxa, quantos cafés, de quantidade de cafés consumidas no Brasil, eu tenho o TAM, ou seja, o mercado total de consumo de café no Brasil. Isso já me dá um tamanho de mercado. Então, vamos supor que é 1 milhão de cafés por dia. Pô, se 1 milhão de cafés a R$ 1 cada café, eu já tenho uma quantidade, que é uma métrica interessante, e eu tenho o valor desse mercado, né? Então, pô, se um real por café, se eu tenho 1 milhão de cafés por dia, eu vou ter um valor monetário e vou ter quantidade. Mas isso é o Brasil todo. Pô, vamos agora baixar para o som, que é um mercado mais endereçável, ou seja, na minha região aqui, né, no meu estado, por exemplo, quanto que é essa unidade medida? E aí você vem para a tua cidade, para o teu local, para a tua região, entende? E aí você já consegue ter uma noção do mercado total e quanto que é na tua cidade ou na tua região ali. Então esse é um exemplo muito hipotético para a gente pensar, pô, como é que eu mensuro o meu mercado, o meu tamanho de mercado? É mais ou menos nesse ponto. E aí isso vale para tudo. Eu quero criar uma plataforma de. Dar um exemplo aqui, outro exemplo. Vou pegar o exemplo da indústria, que era onde eu estava aqui, né? Pô, então eu mapeei a indústria inteira. Pô, nós estamos falando de 493 mil indústrias. Então você começa a pegar unidades monetárias do teu mercado para entender. Tem que entender no mercado que eu quero entrar. Pô, como é que esse mercado é formatado? Quais são as indústrias? Pô, onde é que eu quero ir? Eu quero ir para a indústria extrativista, metal mecânica, de plástico, para onde que eu vou? E aí você já começa a estratificar isso. A gente estava na indústria metal mecânica, então, pô, atuando dessas 490 indústrias, eu já fui para 132 mil. Pô, dessas 132 mil, a gente chegou em 2 mil e poucas empresas, né? Indústrias que estavam direcionadas para o nosso. E aí, disso você começa a entender o tamanho do mercado, o tamanho do problema, onde que essas. Em São Paulo tem 80% das indústrias no Brasil. Quero começar, pô, o meu local. Então, esse é um ponto. E outro, pô, se essa dor que eu estou resolvendo, eu vi que ali, pô, tem alguns clientes. Poxa, mas como é que é o tamanho desse mercado no todo? Porque às vezes pode ser só regional aquela dor, aquele problema. E aí esse mercado, beleza, é um mercado? É, mas é um mercado pequeno. E quando esse mercado saturar, o que vai acontecer? Por isso que a gente precisa pegar um mercado grande, porque aí, enfim, as chances de dar mais certo é maior e a gente adquirir, né, buscar investimento também é maior, porque o VC vai olhar com esse olhar. Se coloque no lugar do VC, né? Enfim, por isso que é um jogo. A gente tem que entender de todas as pontas, senão a gente leva mais tempo, a gente apanha mais, como se fala, né? Agora, a partir do momento que eu entendo o jogo, eu já diminuo a minha jornada, eu encurto ela, né? A mentoria nos ajuda a acelerar mais ainda. Enfim, então, não sei se consegui explicar um pouquinho do tamanho do mercado, mas isso Muito bom, ali. Roger, e assim, bom te ouvir, bom, né, a gente conseguir falar um pouco aqui, né, bem abertamente sobre clareza, regras, como é que o mercado está estruturado, não tem ninguém que vem para a mesa para brincar, né, então todo mundo tem que estar preparado para isso, né, então queria, né, talvez numa última, né, perguntar aqui para nossa audiência se alguém mais gostaria de se manifestar, Sim. de perguntar, Isso, enfim, isso. se temos mais, Eu, né, ó, temos uma mão levantada aqui,
eu não consigo te dar. O Flá abriu a mão aqui, ó, e eu não consigo te dar permissão para falar, porque tu tá numa versão. Vamos ver. Acho que agora deu certo. Vamos ver. Flá, se tu quiser aí, então, segue em frente. Acho que eu não tinha conseguido te dar a permissão para falar, porque tinha me dito que tu tava numa versão Agora que eu. antiga do Zoom, mas eu acho que agora foi. Agora acho que deu certo. Consegue me ouvir? Perfeito. Sim. Tá. Eu gostaria de perguntar, sim, me pareceu claro, mas a gente sempre tem uma ilusão no fundo. É muito problemático para o mercado, para os investidores, quando só tem um founder, mas um founder que tem um advisor que está sendo bem orientada? Ah, é que não, se for muito inicial na validação ali teria problema, mas se o negócio já está caminhando, já tem uma ideia validada, já tem uma dor mapeada, já tem um plano mínimo de negócio, eu acho que o advisor, mais, por mais gente, não seria, no meu entendimento, não seria suficiente, porque você vai precisar executar. E eu sempre falo que ideia por ideia, e aqui pode doer às vezes, né, pra gente, eu tenho ideias o tempo todo. Ideia por ideia não vale nada. O que vale é o poder de execução. Então, por isso que a gente fala e a gente vê, por exemplo, outros empreendedores no próprio Vale do Silício e outros ecossistemas do mundo, diferente do Brasil, os investidores preferem investir em quem já falhou, em quem já não deu certo, em quem já quebrou um negócio, do que, por exemplo, alguém que está iniciando. Diferente aqui no Brasil. A nossa cultura vê quem falhou como uma questão, poxa, mas o cara errou e tal, falhou, entende? Então a gente tem uma cultura, né, em relação a isso. Então, dependendo do track record do empreendedor, e aí conta muito, dependendo daquilo que você fez no passado, que você demonstrou poder de execução, aí você consegue mitigar esse risco de não ter alguém no início, entende? Mas se eu sou um empreendedor de primeira viagem, como se fala, poxa, eu estou iniciando agora, então existe um risco maior de ele enxergar, diz, olha, pô, não está maduro o suficiente, né? Tenta buscar um sócio, tenta me provar, por exemplo, que você tem poder de execução. Acho que é mais ou menos nessa linha. Fez Obrigada, sentido, não? Fez obrigada. sentido? Sim, desafiador. Porque sócio não é da noite para o dia, como você mesmo Não, já explicou, né? Desafios. desafios, Pai, não adianta nem arrumar um sócio da noite pro dia, porque daí a dor de cabeça é ainda pior, né? Obrigada. Mas o sócio certo vai chegar e aí eu falo, poxa, mas como é que eu encontro um sócio? Aonde que eu encontro um sócio? E aí, por isso que a gente fala das comunidades, dos eventos, dos Startup Weekends, né, dos Startup Summits, enfim, essa comunidade, nessa comunidade a gente consegue encontrar essas pessoas, né? E às vezes ela pode não estar na tua própria cidade, dependendo de onde você mora, por exemplo, se o ecossistema de inovação ali não for muito grande, por exemplo, né, a gente vai ter mais dificuldade de encontrar um sócio. E às vezes esse sócio vai estar em outro local, em outra cidade, enfim, e tá tudo certo, Estou né? em São Paulo, capital. Se eu não achar aqui, não acho em lugar algum. Poxa, não, se não achar em São Paulo, daí Obrigada. imagina. Muito bom, Rafael, diga. Oi. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Tamo. perfeito. Então, a minha dúvida é mais na parte de desenvolvimento ali, né, do projeto. Vamos dizer, um software, né? Um aplicativo, uma plataforma web. Se eu não desenvolvo, né, mas eu preciso ter esse desenvolvimento e o recurso ele é escasso e não tem como um sócio, um desenvolvedor. O que você também sugeriria nesse sentido, assim, né? Como que eu posso fazer para botar a execução em prática, né, sem ter um sócio, sem ter alguém próximo que possa desenvolver e com poucos recursos? Tá. Bom, como eu comentei antes, dependendo do projeto que a gente está elaborando, fazendo, se não existe um nível de complexidade muito alta envolvida, que depende de capital intelectual,
a gente sim pode terceirizar, né? Principalmente hoje, existem várias software houses hoje, inclusive, que fazem o desenvolvimento de plataformas com aplicativo. Inclusive no Rio Grande do Sul tem algumas aí que eu conheço. Então, sim, é possível, né, fazer, mas entenda que em algum momento você tem que assumir essa operação, né, até você encontrar um sócio tech que absorva esse conhecimento ali e que toque essa parte técnica para você ficar mais focada no business. Então, assim, mensura isso muito bem, né? Vê aquilo que você quer fazer, porque quando você está terceirizando, você vai fechar um escopo e você vai pagar por aquilo. O cara vai te entregar aquilo ali. E como a gente está falando de iteração, né? Iteração é justamente fazer algo, ir para o mercado, validar, poxa, não, isso aqui não está legal, tem que voltar e ajustar. Então, você vai ter que fazer retrabalhos no negócio, no projeto. E isso vai ter horas de desenvolvimento, que a agência vai te cobrar. Por isso que se eu tenho um sócio dentro que desenvolve, eu não vou ter esse custo. Então, entender muito bem isso, né, e reservar, então, fazer um orçamento mínimo daquilo que você quer, fazer um plano de necessidades. Diz, olha, o aplicativo, a plataforma tem que fazer isso, isso, isso e isso. Quais são as funções mínimas que eu tenho que ter para validar o mercado? Então, às vezes, é melhor a gente lançar algo com poucas funcionalidades, mais básico, e ir validando, entendeu? Do que você fazer um monte de coisa, ir para o mercado e aí, pô, 40, 50% daquilo que você desenvolveu não faz sentido para o mercado. Aí você botou dinheiro fora, porque você vai ter que redesenvolver, entende? Sim. Então, se você fizer muito bem um planejamento de necessidades ali, fazer um plano, né, das funcionalidades, o que precisa ter, você faz um escopo mínimo, orça aquilo e contrata. O cara vai te entregar, você vai para o mercado, valida, pô, pega o feedback, pô, isso aqui não tá legal, ajusta isso, pô, tem algo que o mercado falou que não estava considerado, volta e adiciona aquelas novas funcionalidades ou melhora algo que já tinha. Aí você vai fazendo essa iteração, mas entenda que você vai ter valor de horas ali de desenvolvimento que você vai ter que pagar de alguma forma, né? E lá na frente, tem que entender o seguinte, essas plataformas, quando a gente terceiriza, né? Elas são feitas em ferramentas de desenvolvimento de software, por isso que elas são mais baratas. Só que vai chegar um momento em que, pô, você vai ter que, você quer escalar o teu negócio. Então, dependendo da tecnologia que você desenvolveu, né, e se tiver começar a ter muitos usuários, dependendo da forma como foi desenvolvida, o Não vai sistema pode suportar. começar a ficar lento, pode começar a dar problema, porque é a tecnologia que foi utilizada para desenvolver. É mais barato no início, mas depois você passa a ter problema. Sim. Agora, se você já tem um cara tech, que entende de banco de dados, que desenvolvimento, que já fez desenvolvimento no passado, ele já vai construir a arquitetura, né, desse software de forma a suportar e escalonar. Já vai fazer daqui a pouco dentro de uma AWS, né, ou de uma nuvem da própria Google e assim por diante. Agora, se eu não tenho esse conhecimento técnico, você vai ter que se submeter a isso. Então, Ficar refém ao que disser. isso. Mas, de novo, se for para o período de validação, tá tudo bem, né? Mas Sim. considera que a partir do momento em que o negócio começar a crescer, você vai ter que absorver isso. E da forma como foi desenvolvida, às vezes você não vai conseguir utilizar nada, vai ter que refazer tudo do zero. Sim. Perfeito. É construir a base sólida para depois poder ir subindo ela. Isso, isso. Perfeito. Obrigado. Imagina. Muito bom. Roger, não tenho palavras para te agradecer, né? Imagina. Essa aula, né? Ela fica gravada, ela fica dentro do nosso repositório, dentro, né, da nossa plataforma. Então, Legal. eu só tenho a te agradecer a experiência. Eu acho que né, como eu te disse, é um ponto importante de referências, de trocas, né? Eu sempre digo, né? A gente erra rápido, corrige rápido, mas eu sempre digo que o melhor, né, é a gente encurtar o caminho e não errar. Então, eu acho que essas experiências elas ajudam muito, né, a gente fazer essa jornada menos solitária, né? Eu acho que tu trouxe uma reflexão interessante, né? Que é, né, esse caminho. Eu sempre digo que eu gosto muito de trocar, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de sempre ir me aconselhar, né? Enfim, porque realmente assim, é um desafio, porque quanto menos solitário for, melhor, né? Porque mais amparado a gente se sente. Então, te agradeço muito por ter estado aqui.
se tu quiser deixar uma dica aí, né, além, obviamente, da leitura do teu livro, mas se tu quiser deixar aí alguma outra dica, enfim, alguma mensagem final aí para a nossa audiência. E aí depois a gente disponibiliza também essa gravação para os alunos, para que vocês possam, então, né, interagir nas redes do Roger, né? Deixa ali, né, Roger, as tuas redes, enfim, para que o pessoal possa também te seguir e acompanhar o teu trabalho, que é muito bacana. Então, a gente agradece muito por estar Então aqui vou com a deixar gente. vou deixar duas dicas de livro aqui. Eu tenho uma pancada aqui, eu acho que são dois livros bem legais. Esse aqui do Ben Horowitz, né, um dos maiores VCs hoje, é o lado difícil das situações difíceis. Ele conta umas histórias aqui, putz, fantásticas, principalmente de resiliência, né? E ele traz uma parte do livro que é o seguinte: a gente, empreendedor, de startup, a gente vive momentos de terror e euforia. Tem momentos que vai ser euforia, pô, fechei um contrato legal e tal, mas, cara, tem momentos que é um terror, porque ele conta uma história que ele tinha uma folha de pagamento de 250 mil dólares, né, dos colaboradores, e o dinheiro estava acabando e ele não conseguiu o investimento, e ele pensar em dormir sem aquela grana e acordar no outro dia ter que pagar os 250 mil dólares, ou seja, terror, né? E aí depois ele conseguiu, enfim, hoje ele tem um dos maiores ventures capital dos Estados Unidos. Então, esse livro é muito legal. E eu vou trazer um exemplo do livro brasileiro, que é o Unicórnio Verde e Amarelo, do Paulo Veras, né? Ele conta a história aqui da 99, da negociação, pô, dos momentos difíceis que ele teve que empenhorar o apartamento dele para buscar investimento, ele passou por um processo de câncer num período, teve que se afastar, enfim. Então é uma história brasileira de um caso de sucesso, bem legal, né? E esse aqui é um livro de resiliência incrível. Acho que são as duas dicas que eu deixaria assim, que faz sentido. Então, E é isso, né? Obrigado também pela oportunidade. Meus contatos estão aqui, né? Me procurem lá, me achem no LinkedIn, enfim. No Instagram eu comecei agora a gerar conteúdo, tem um monte de videozinhos lá, tá mais caseiro assim, enfim, mas estou entregando conteúdo bacana que eu acho que faz sentido lá. E conta comigo, né? Para a gente fazer mais vezes, né? Ajudar aí no que for preciso, pode contar sempre comigo aí. obrigada, Roger. Obrigada, pessoal, por vocês estarem com a gente, né, nessa noite. Então, né, QR Code aqui também para quem tiver interesse, né, em nos contatar e, né, acessar o nosso curso. Nos sigam lá nas redes também. A gente tem uma série de conteúdos bacanas que a gente deixa lá, né, diariamente para vocês. Então, Roger, obrigada. Boa. Obrigada, pessoal. A gente encerra por Obrigada, aqui. pessoal. Até a próxima. Tchau, Até tchau. mais. Boa Tchau, sorte. tchau. Isso Até é mais. empreendedoras. Tchau. Tchau.